Você já sentiu que existe algo dentro de você que não quer enxergar? Um lado seu que parece não combinar com a imagem que você tem de si mesmo? Todos nós carregamos dentro de nós uma parte oculta, um lado que reprimimos, ignoramos ou até fingimos que não existe. Mas o que acontece quando fugimos de nós mesmos? Quanto mais tentamos esconder essa parte, mais ela encontra formas de nos dominar. Carl Jung chamou isso de a sombra. São os pensamentos, impulsos e emoções que reprimimos porque não se encaixam na nossa autoimagem. Se você se vê como uma pessoa calma, pode negar sua raiva. Se quer parecer forte, pode ignorar sua vulnerabilidade. Mas ignorar a sombra não a faz desaparecer, ela apenas se esconde no inconsciente, influenciando nossas escolhas e comportamentos de formas que nem percebemos. Neste vídeo, vamos explorar o que é a sombra, como ela afeta a sua vida sem que você perceba e, mais importante, como você pode integrá-la para viver com mais autenticidade e liberdade. Porque o verdadeiro autoconhecimento não é apenas sobre o que mostramos ao mundo, mas também sobre aquilo que evitamos enxergar. A sombra é a parte oculta da nossa psique, composta por tudo aquilo que reprimimos ou negamos em nós mesmos. São desejos, impulsos, traços de personalidade e até talentos que, em algum momento da vida, aprendemos a esconder. Isso acontece porque queremos ser aceitos, tanto pela sociedade quanto por nós mesmos. Criamos uma identidade baseada no que consideramos certo e empurramos para o fundo do inconsciente tudo aquilo que não se encaixa nessa imagem idealizada. Mas a sombra não desaparece só porque fingimos que ela não existe. Pelo contrário, quanto mais a reprimimos, mais ela influencia nossas emoções e comportamentos de maneira indireta. Pequenas reações exageradas, frustrações inexplicáveis e até padrões repetitivos de autossabotagem podem ser sinais de que nossa sombra está tentando emergir. Você já percebeu como, às vezes, se irrita com alguém por motivos que parecem insignificantes? Muitas vezes, essa irritação vem da projeção, ou seja, você enxerga nos outros características que, no fundo, também fazem parte de você, mas que se recusa a aceitar. A sombra pode se manifestar de várias formas. Ela pode aparecer como inveja disfarçada de crítica, como medo de tentar algo novo, como raiva que parece surgir do nada. Pode estar naquele impulso de sempre culpar os outros, naquela necessidade de controle ou na dificuldade de se permitir ser vulnerável. Tudo aquilo que evitamos olhar dentro de nós ganha força no silêncio da repressão. Mas a sombra não é apenas negativa. Muitos talentos e potências pessoais também ficam presos nela. A criatividade, a ousadia e até o desejo de se expressar podem ter sido sufocados por inseguranças ou pelo medo da rejeição. Integrar a sombra significa recuperar essas partes perdidas de nós mesmos. Não se trata de eliminar o lado sombrio, mas sim de reconhecê-lo e aprender a usá-lo de maneira consciente. Muitas pessoas acreditam que, ao ignorar seus sentimentos negativos, elas estarão se livrando deles. Mas a verdade é que aquilo que negamos dentro de nós não desaparece, apenas se manifesta de formas que não conseguimos controlar. Quando reprimimos nossas emoções, elas acabam surgindo em explosões de raiva, tristeza profunda sem explicação, ou em padrões de comportamento autodestrutivos. É como tentar manter um balão submerso na água. Ele pode ficar escondido por um tempo, mas eventualmente vai emergir com força. Outro grande perigo da negação da sombra é a projeção. Quando não reconhecemos certos aspectos em nós mesmos, passamos a enxergá-los nos outros. Julgamos duramente pessoas que demonstram comportamentos que, no fundo, fazem parte de nós, mas que não aceitamos. Alguém que reprime sua própria agressividade pode se sentir incomodado com pessoas que são mais diretas. Da mesma forma, alguém que reprime sua sensibilidade pode ver o ato de expressar emoções como fraqueza. Essa projeção nos impede de evoluir, pois ao invés de olharmos para dentro e trabalharmos nossos conflitos internos, gastamos energia criticando o que vemos fora. A autossabotagem também é uma das consequências mais destrutivas da negação da sombra. Muitas vezes, sem perceber, criamos obstáculos para o nosso próprio crescimento porque há partes de nós
que acreditam que não merecemos mais. Isso pode se manifestar em procrastinação, medo de assumir desafios ou até em relacionamentos que sempre terminam do mesmo jeito. A sombra influencia nossas escolhas, nos mantendo presos em ciclos que parecem se repetir infinitamente. Além disso, negar nossa sombra nos distancia da autenticidade. Criamos uma versão de nós mesmos que parece mais aceitável para os outros, mas que não reflete quem realmente somos. Esse esforço constante para manter uma máscara social gera ansiedade e esgota nossa energia mental. A sensação de estar desconectado de si mesmo pode levar a um vazio existencial, pois no fundo sabemos que estamos vivendo uma vida que não condiz com nossa verdadeira essência. Encarar a sombra pode ser desconfortável, mas é essencial para o crescimento pessoal. Ao invés de fugir do que há dentro de nós, devemos aprender a observá-lo sem julgamento. O que mais nos assusta sobre nós mesmos pode, na verdade, ser a chave para a nossa liberdade. Nem tudo que reprimimos é negativo. Muitas vezes, escondemos aspectos poderosos de nós mesmos por medo do julgamento alheio ou por não acreditarmos que somos dignos de expressá-los. Criatividade, ambição, força, coragem, todas essas qualidades podem acabar na sombra se, em algum momento da vida, fomos ensinados a suprimi-las. Uma criança que foi ridicularizada por ser muito sonhadora pode crescer escondendo sua criatividade. Alguém que foi desencorajado a se impor pode reprimir sua força e acabar se tornando uma pessoa passiva. Jung acreditava que a sombra não é um inimigo, mas uma parte de nós que precisa ser integrada. Quando deixamos de temer esse lado oculto, descobrimos que ali existem talentos inexplorados e potenciais adormecidos. O que antes era visto como fraqueza pode se transformar em uma fonte de poder. A raiva reprimida, por exemplo, quando canalizada corretamente, pode se tornar um combustível, ajudando alguém a estabelecer limites saudáveis e a se posicionar diante da vida. A sensibilidade que muitos tentam esconder pode ser um dom valioso para a empatia e a arte. A cultura e a sociedade também influenciam na construção da nossa sombra. Desde pequenos, somos ensinados a seguir certos padrões e a evitar características que não se encaixam neles. Se um homem cresce ouvindo que não pode chorar, ele pode acabar reprimindo sua vulnerabilidade e desenvolvendo uma couraça emocional. Se uma mulher aprende que não deve ser agressiva, ela pode esconder sua assertividade e ter dificuldades para se impor. Dessa forma, a sombra se forma não apenas pelo que consideramos ruim em nós, mas também pelo que a sociedade não nos permitiu desenvolver. Por isso, integrar a sombra não significa apenas aceitar nossas falhas, mas também resgatar partes valiosas da nossa personalidade que deixamos para trás. Esse processo pode ser libertador, pois nos permite explorar nossa verdadeira identidade sem as amarras do condicionamento social. Muitas pessoas que passam por essa jornada relatam uma sensação de plenitude e autenticidade, como se finalmente estivessem se tornando quem sempre foram, mas nunca tiveram permissão para ser. A chave para transformar a sombra em algo positivo é olhar para ela com curiosidade e não com medo. Pergunte-se: quais habilidades ou desejos eu suprimi por medo ou vergonha? O que dentro de mim tem potencial para me fortalecer, mas que até hoje eu não aceitei? Ao invés de lutar contra sua sombra, tente ouvi-la. Pode ser que ela esteja apenas esperando a oportunidade de se tornar sua maior aliada. O primeiro passo para integrar sua sombra é reconhecê-la. Muitas pessoas passam a vida tentando esconder ou negar os aspectos mais profundos de si mesmas, mas isso apenas reforça o controle que a sombra exerce. A aceitação é o caminho para a verdadeira transformação. Não se trata de abraçar impulsos destrutivos sem questionamento, mas sim de entender que todos temos luz e escuridão dentro de nós. Somente ao enxergar quem realmente somos, podemos escolher como agir de maneira consciente e alinhada com nosso verdadeiro eu. Uma das maneiras mais eficazes de trazer a sombra à consciência é prestar atenção aos nossos gatilhos emocionais. Aquilo que nos irrita ou nos incomoda nos outros geralmente reflete algo dentro de nós que não queremos admitir.
Se alguém te desperta inveja, pode ser que essa pessoa esteja expressando algo que você reprime em si mesmo. Se críticas te afetam profundamente, pode ser que você tenha um julgamento interno severo. Observar essas reações e questionar o que elas dizem sobre nós é um passo essencial no processo de autoconhecimento. Outra técnica poderosa é a escrita reflexiva. Reservar alguns minutos por dia para escrever sobre seus pensamentos e sentimentos, sem censura, pode revelar padrões ocultos e emoções reprimidas. Pergunte-se: o que estou evitando sentir? Ou que partes de mim eu escondo dos outros e por quê? Essa prática ajuda a trazer clareza e permite que você encare sua sombra de forma menos ameaçadora. Além disso, a escrita cria um espaço seguro para explorar aspectos da personalidade que normalmente evitamos. Por fim, integrar a sombra exige coragem para aceitar-se por inteiro. Isso não significa que devemos nos render aos nossos impulsos mais sombrios, mas sim que devemos reconhecê-los para que não nos dominem. Quanto mais nos conhecemos, mais livres nos tornamos. Afinal, o verdadeiro poder não está em fingir que somos perfeitos, mas sim em aceitar nossa complexidade e agir com consciência. A pergunta final é: você está disposto a enxergar quem realmente é?